O sistema nervoso periférico, um dos sistemas mais fascinantes do nosso corpo, desempenha um papel vital na nossa vida cotidiana, embora muitas vezes passe despercebido. É como a rede de estradas que se estende a partir de uma metrópole, o sistema nervoso central, alcançando todas as partes distantes do nosso vasto organismo. É uma obra-prima da natureza, orquestrando uma sinfonia de sinais elétricos e químicos que controlam nossos músculos e órgãos de maneira surpreendente. A estrutura do sistema nervoso periférico é complexa e diversificada. Ele consiste em nervos que se ramificam pelo nosso corpo, conectando-se aos órgãos, músculos e tecidos. Imagine-os como fios condutores de informações, transmitindo impulsos elétricos a velocidades incríveis. Esses nervos podem ser motores, que controlam a contração muscular, ou sensoriais, que captam informações do ambiente e dos órgãos internos. Em conjunto, eles formam uma rede intricada e essencial para nossa sobrevivência e funcionamento normal. A investigação das estruturas nervosas que compõem o sistema nervoso periférico revelou uma complexidade impressionante. Os cientistas desvendaram os mistérios das fibras nervosas mielinizadas, que são revestidas por uma substância chamada mielina, permitindo uma condução rápida dos impulsos nervosos. Eles também descobriram os receptores sensoriais especializados, como os corpúsculos de Pacini e os fusos musculares, que nos permitem perceber sensações táteis e monitorar a posição de nossos membros. A maravilha do sistema nervoso periférico não para por aí. Ele é adaptável e capaz de se regenerar em certas circunstâncias. Isso significa que, em caso de lesão ou dano aos nervos periféricos, nosso corpo possui mecanismos para se recuperar e restaurar a função. Essa capacidade de adaptação é um testemunho da incrível engenhosidade da evolução. Além disso, a pesquisa contínua no campo da neurociência tem nos permitido compreender como o sistema nervoso periférico está intimamente ligado a doenças neurológicas e neuromusculares. Essas descobertas têm sido essenciais para o desenvolvimento de tratamentos inovadores que podem melhorar a qualidade de vida de pessoas com condições como a esclerose lateral amiotrófica, ELA, e a neuropatia periférica. O sistema nervoso periférico é uma parte essencial do nosso corpo, permitindo-nos realizar as atividades mais simples, como digitar este texto, até as mais complexas, como tocar um instrumento musical. À medida que continuamos a desvendar os segredos desse sistema notável, somos constantemente lembrados de quão extraordinário é o funcionamento do corpo humano e de como a ciência continua a abrir portas para uma compreensão cada vez mais profunda e apreciação das maravilhas que somos. Os nervos cranianos, um conjunto de 12 pares de nervos que emergem diretamente do cérebro, são como as estradas de informação que conectam o sistema nervoso central ao nosso rosto, cabeça e pescoço. Eles são essenciais para controlar uma ampla gama de funções sensoriais e motoras que tornam possível nossa interação com o mundo ao nosso redor. Esses nervos são uma verdadeira maravilha da anatomia, cada um com sua própria missão específica. Começando com o nervo olfativo, responsável por nosso sentido do olfato, eles continuam a nos surpreender com sua complexidade. O nervo óptico, por exemplo, é crucial para nossa visão, transmitindo informações visuais diretamente do olho para o cérebro. À medida que avançamos, encontramos o nervo oculomotor, que comanda grande parte dos movimentos dos nossos olhos, e o nervo troclear, responsável pelo controle de um músculo ocular específico. Esses nervos são fundamentais para nossa capacidade de seguir objetos em movimento e manter nossos olhos alinhados. O nervo trigêmeo é outro destaque, sendo um dos maiores nervos cranianos. Ele é multifuncional, fornecendo sensação à face, mandíbula e couro cabeludo, além de controlar a mastigação. É como um fio de conexões sensoriais que permite sentir o toque suave de uma carícia ou a pressão de morder um pedaço de comida. Enquanto continuamos a explorar essa rede intrincada de nervos, encontramos o nervo abducente, vital para movimentos laterais dos olhos, e o nervo facial, que controla nossas expressões faciais e o paladar. É impressionante como esses nervos desempenham um papel crítico em nossa comunicação não verbal, revelando nossas emoções através de sorrisos, caretas e franzir de sobrancelhas. O nervo vestibulococlear, por sua vez,
nos mantém equilibrados e nos permite perceber sons e orientar-nos no espaço. Ele é um componente essencial do nosso sistema de navegação interno, sem o qual a simples tarefa de andar seria um desafio. Conforme avançamos para os últimos nervos cranianos, encontramos o nervo glossofaríngeo, que está envolvido na deglutição e no paladar posterior da língua, e o nervo vago, que tem um papel vital na regulação de funções autonômicas, como frequência cardíaca e digestão. Eles são como os maestros do nosso sistema nervoso, regendo funções internas que muitas vezes não percebemos conscientemente. Finalmente, temos o nervo acessório, que controla os músculos do pescoço e ombros, e o nervo hipoglosso, responsável pelos movimentos da língua. Esses nervos são fundamentais para nossa capacidade de falar, engolir e mover nossa cabeça. Os nervos cranianos são um exemplo notável de como a complexidade da anatomia humana se traduz em funcionalidades surpreendentes. Eles são como os fios de uma complexa rede elétrica, transmitindo sinais que nos permitem interagir com o mundo e manter nossos corpos em funcionamento. À medida que continuamos a explorar e compreender essas estruturas incríveis, nossa apreciação pela maravilha do corpo humano só cresce. As trilhas e vias nervosas dentro do sistema nervoso central são como estradas de comunicação em uma metrópole complexa. Elas desempenham um papel fundamental na transmissão de informações entre diferentes partes do cérebro e na coordenação das funções motoras e sensoriais. Uma dessas trilhas notáveis é o trato corticoespinhal, um verdadeiro elo entre o cérebro e os músculos que controlam o movimento voluntário. Para entender a importância do trato corticoespinhal, é fundamental compreender sua anatomia e função. Este trato consiste em duas partes principais: o trato corticobulbar, que se conecta ao tronco cerebral, e o trato corticoespinhal propriamente dito, que estende-se até a medula espinhal. Ambos têm origem na região do córtex cerebral chamada de córtex motor, que é responsável pelo planejamento e execução dos movimentos voluntários. O trato corticoespinhal é como uma via expressa de informação motora. Quando decidimos mover um músculo ou realizar um gesto, o córtex motor envia sinais elétricos através desse trato até a medula espinhal. Lá, esses sinais são transmitidos para as unidades motoras dos músculos relevantes, desencadeando sua contração e, assim, produzindo movimento. É uma operação notavelmente rápida e eficiente que ocorre em milissegundos. A fascinação em torno do trato corticoespinhal não se limita à sua funcionalidade. Sua complexa organização também é digna de admiração. Os neuroníons que o compõem são dispostos de maneira precisa e organizada. Por exemplo, as fibras nervosas que controlam os músculos finos e precisos, como os que movem os dedos, estão agrupadas de forma diferente das que controlam músculos maiores, como os das pernas. Mas a maravilha não para por aí. O trato corticoespinhal também possui uma notável capacidade de adaptação e plasticidade. Isso significa que ele pode se reorganizar e ajustar em resposta a mudanças nas demandas motoras. Por exemplo, em caso de lesão ou reabilitação, o cérebro pode redirecionar conexões dentro desse trato para compensar as perdas ou melhorar o controle motor. Além disso, a pesquisa continua a revelar insights sobre as complexas conexões entre o córtex motor e outras áreas do cérebro. Isso não apenas nos ajuda a entender melhor como o movimento é coordenado, mas também tem aplicações em campos como a neurologia e a reabilitação, onde a compreensão das vias motoras é crucial para o desenvolvimento de terapias eficazes. Em resumo, as trilhas e vias nervosas do sistema nervoso central, como o trato corticoespinhal, são um testemunho da engenhosidade da anatomia e da fisiologia humanas. Elas são como cabos de comunicação de alta velocidade que ligam o cérebro aos músculos, permitindo-nos realizar movimentos voluntários com precisão surpreendente. À medida que a pesquisa avança, nossa compreensão desses sistemas complexos continua a se expandir, revelando a verdadeira maravilha do funcionamento do corpo humano. Os neurotransmissores, as pequenas substâncias químicas que desempenham um papel gigantesco na comunicação entre os neuroníons, são verdadeiras estrelas do sistema nervoso. Eles são as mensageiras que permitem que bilhões de células nervosas se comuniquem de forma eficaz e coordenem uma incrível variedade de funções no nosso corpo.
O estudo desses mensageiros químicos revela um universo fascinante de interações, delicadeza e complexidade. Imagine o cérebro como uma metrópole com inúmeras redes de comunicação. Os neurotransmissores são como os correios que entregam mensagens de um bairro neural para outro. Eles são liberados de uma célula nervosa, viajam através do espaço sináptico, uma pequena lacuna entre neuroníons, e se ligam a receptores na célula-alvo. Esta ligação desencadeia uma série de eventos que podem ser excitatórios, aumentando a probabilidade de que a célula-alvo dispare um sinal elétrico, ou inibitórios, diminuindo essa probabilidade. Um dos neurotransmissores mais conhecidos é a dopamina, muitas vezes chamada de molécula do prazer. Ela desempenha um papel fundamental em recompensa, motivação e regulação do humor. É a dopamina que nos faz sentir aquela sensação de realização quando atingimos nossos objetivos e que nos impulsiona a buscar mais. Outro neurotransmissor fascinante é a serotonina, frequentemente associada ao bem-estar emocional e à regulação do sono. É como um equilibrador de humor natural, e desequilíbrios na serotonina estão ligados a distúrbios como a depressão. A acetilcolina, por sua vez, é essencial para a transmissão de sinais nos músculos, permitindo que movamos nosso corpo de forma coordenada. Sem ela, até mesmo as ações mais simples, como caminhar ou pegar um objeto, seriam impossíveis. E não podemos esquecer da adrenalina, o neurotransmissor do modo de luta ou fuga. Quando enfrentamos uma situação de perigo, a adrenalina é liberada em grandes quantidades, preparando nosso corpo para ação imediata, aumentando nossa frequência cardíaca, dilatando as vias respiratórias e direcionando o fluxo sanguíneo para os músculos. À medida que avançamos na exploração dos neurotransmissores, também encontramos a GABA, responsável pela inibição neural que nos mantém calmos e evita a superexcitação, a glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro, impulsionando processos cognitivos como aprendizado e memória, e muitos outros, cada um com seu papel único na complexa sinfonia da mente. A compreensão dos neurotransmissores não se limita apenas ao campo da neurociência básica. Ela tem aplicações importantes na medicina, incluindo o desenvolvimento de medicamentos para tratar distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Compreender como essas substâncias químicas afetam nosso cérebro é crucial para melhorar a saúde mental e neurológica. Em resumo, os neurotransmissores são os mensageiros químicos do nosso sistema nervoso, desempenhando um papel vital em quase tudo o que fazemos e sentimos. São eles que tornam a complexa rede neural do nosso cérebro funcional, permitindo-nos pensar, sentir, mover e experimentar o mundo ao nosso redor. Essas pequenas moléculas são verdadeiramente os arquitetos do nosso mundo mental, revelando a incrível complexidade e beleza do cérebro humano. A anatomia do sistema límbico é um território complexo e misterioso dentro do nosso cérebro, e sua compreensão desempenha um papel fundamental na busca para decifrar o que torna os seres humanos tão emocionalmente complexos e socialmente adaptáveis. O sistema límbico, frequentemente chamado de cérebro emocional, é responsável por regular uma variedade de funções que vão desde as emoções até os comportamentos sociais e a memória. Uma das estruturas mais proeminentes dentro do sistema límbico é a amígdala. Esta pequena estrutura, localizada profundamente no cérebro, desempenha um papel central na avaliação de estímulos emocionais, especialmente aqueles relacionados ao medo e à ansiedade. A amígdala age como um sensor de perigo, permitindo uma rápida resposta a situações ameaçadoras, preparando o corpo para a luta ou fuga. Outra estrutura importante é o hipocampo, que desempenha um papel crucial na formação de novas memórias, especialmente memórias episódicas, que nos permitem lembrar eventos específicos de nossas vidas. O hipocampo também é vital para a navegação espacial e a capacidade de criar um mapa cognitivo do ambiente ao nosso redor. O cíngulo é outra parte do sistema límbico que desempenha um papel na regulação das emoções e na tomada de decisões sociais. Ele está envolvido na avaliação de recompensas e punições, bem como na empatia e na compreensão de estados emocionais alheios. Além disso, o hipotálamo, uma pequena estrutura no centro do cérebro, desempenha um papel vital na regulação do sistema nervoso autônomo e na homeostase corporal.
Ele é responsável por controlar funções vitais como a temperatura corporal, o apetite, o sono e a resposta ao estresse, todas as quais têm um impacto profundo em nossas emoções e comportamentos. Um aspecto intrigante da anatomia do sistema límbico é a sua interconexão com outras regiões do cérebro. Essas estruturas não operam isoladamente, mas estão entrelaçadas em uma rede complexa. O córtex pré-frontal, por exemplo, está fortemente ligado ao sistema límbico e desempenha um papel fundamental no controle executivo, na tomada de decisões e na regulação das emoções. Essa interconexão é essencial para nossa capacidade de equilibrar nossos impulsos emocionais com a lógica e o julgamento. Estudar a anatomia do sistema límbico é essencial para compreendermos não apenas as bases neurais das emoções humanas, mas também para o desenvolvimento de tratamentos para transtornos emocionais e psiquiátricos. Quando as estruturas do sistema límbico funcionam de maneira inadequada, podem surgir problemas como a ansiedade, a depressão e o transtorno do estresse pós-traumático. Com uma compreensão mais profunda dessas estruturas, os cientistas e médicos podem trabalhar para desenvolver terapias mais eficazes e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por essas condições. Em suma, a anatomia do sistema límbico é um campo de estudo que nos desafia a explorar as profundezas do nosso próprio cérebro e nos ajuda a decifrar os segredos da nossa experiência emocional e comportamental. É um reino de complexidade e beleza que continua a cativar a mente humana em busca de compreensão e cura. A anatomia do sistema nervoso autônomo é um fascinante mergulho nas engrenagens que controlam grande parte das funções corporais involuntárias, como a regulação da frequência cardíaca, da digestão e da respiração. O sistema nervoso autônomo é dividido em duas principais subdivisões, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Cada uma delas tem uma anatomia única e desempenha um papel crucial em equilibrar e ajustar nosso corpo em resposta às demandas do ambiente e das situações. O sistema nervoso simpático é frequentemente associado à resposta de luta ou fuga. Ele é ativado em situações de estresse, perigo ou excitação, preparando o corpo para reagir de forma rápida e eficaz. A anatomia do sistema simpático é notável pelo fato de suas fibras pré-ganglionares, aquelas que saem da medula espinhal e se conectam aos gânglios simpáticos, estarem localizadas na parte intermediária da medula espinhal. Isso significa que as respostas do sistema simpático podem ocorrer em uma fração de segundo, permitindo que nosso corpo reaja instantaneamente. Os gânglios simpáticos estão localizados próximos à coluna vertebral e formam uma cadeia chamada cadeia ganglionar simpática. A partir daí, as fibras pós-ganglionares se estendem para alcançar órgãos e tecidos em todo o corpo. A liberação de noradrenalina nas terminações nervosas simpáticas estimula respostas como o aumento da frequência cardíaca, a dilatação das vias respiratórias, o aumento da pressão sanguínea e a mobilização de energia armazenada no corpo, preparando-o para a ação imediata. Por outro lado, o sistema nervoso parasimpático é frequentemente chamado de descanso e digestão. Ele age de maneira oposta ao simpático, desacelerando o corpo e conservando energia. A anatomia do sistema parasimpático é marcada por suas fibras pré-ganglionares que emergem da parte superior da medula espinhal ou do tronco cerebral. Essas fibras são mais longas em comparação com as do sistema simpático e têm terminações nervosas que estão localizadas perto ou dentro dos órgãos-alvo. Os gânglios parasimpáticos são geralmente pequenos e localizados perto dos órgãos que regulam. A liberação de acetilcolina nas terminações nervosas parasimpáticas tem o efeito de reduzir a frequência cardíaca, estimular a digestão, relaxar as vias respiratórias e promover a função intestinal. A anatomia do sistema nervoso autônomo revela uma rede intrincada de comunicações que mantém o equilíbrio e a homeostase do corpo. É como um sistema de controle automático que ajusta nossas funções internas de acordo com a necessidade do momento. A interação dinâmica entre as divisões simpática e parasimpática é fundamental para nossa sobrevivência e bem-estar, permitindo-nos adaptar e responder de maneira apropriada a diferentes situações e desafios que enfrentamos ao longo da vida.
É uma dança complexa de impulsos nervosos que continua a cativar cientistas e pesquisadores, oferecendo insights valiosos sobre como nosso corpo funciona e como podemos melhor compreendê-lo e cuidar dele. O cerebelo, muitas vezes chamado de pequeno cérebro, é uma estrutura notável localizada na parte posterior do encéfalo, logo acima do tronco cerebral. Apesar de representar apenas cerca de 10% do volume total do cérebro, o cerebelo desempenha um papel crucial na coordenação motora, permitindo-nos realizar movimentos suaves e precisos, bem como manter o equilíbrio. Sua anatomia é intrigante, com uma superfície altamente dobrada e sulcada, que aumenta significativamente a área disponível para os neuronídeos cerebelares. Dentro dessa estrutura, encontramos 3 camadas distintas: o córtex cerebelar externo, a substância branca e os núcleos profundos. O córtex cerebelar é onde a maior parte da ação acontece, com sua rede densa de neuronídeos que processam informações sensoriais e motoras. O funcionamento do cerebelo é um exemplo notável de como o cérebro é capaz de realizar cálculos complexos de forma quase instantânea. Ele recebe informações sensoriais do corpo, como a posição dos músculos e articulações, e compara esses dados com os comandos motores enviados pelo córtex cerebral. Isso permite que o cerebelo ajuste continuamente a atividade dos músculos para garantir movimentos coordenados e suaves. Um dos papéis mais cruciais do cerebelo é garantir a precisão dos movimentos. Quando você decide pegar um copo d'água ou andar, o cerebelo atua como um maestro invisível, ajustando constantemente a força e a duração da contração muscular para que seus movimentos sejam precisos. Mesmo tarefas aparentemente simples, como digitar no teclado ou equilibrar-se em uma perna, dependem profundamente do cerebelo para garantir que seus movimentos ocorram sem problemas. Além disso, o cerebelo também desempenha um papel fundamental no aprendizado motor. À medida que você pratica e aprimora habilidades, como tocar um instrumento musical ou praticar esportes, seu cerebelo está trabalhando diligentemente para aperfeiçoar esses movimentos. Isso ocorre por meio de um processo chamado de plasticidade cerebelar, onde as conexões entre os neuronídeos são ajustadas com base na experiência e na repetição. Não podemos subestimar a importância do cerebelo na vida cotidiana. Lesões nessa região podem resultar em ataxia, uma condição caracterizada por dificuldades na coordenação motora, tremores e falta de equilíbrio. Pessoas com danos cerebelares podem enfrentar desafios significativos em atividades simples, como caminhar ou comer. A anatomia e a função do cerebelo são uma maravilha da engenharia biológica. Essa pequena estrutura é responsável por garantir que nossos movimentos sejam precisos, fluidos e eficientes, permitindo-nos realizar uma ampla gama de atividades com graus variados de habilidade. É uma demonstração do incrível poder e complexidade do cérebro humano, que continua a fascinar cientistas e pesquisadores enquanto desvendam os segredos dessa estrutura aparentemente simples, mas profundamente essencial. A neuroanatomia do sistema de recompensa é uma exploração fascinante das estruturas cerebrais que desempenham um papel central na motivação, no prazer e no comportamento humano. O sistema de recompensa é um sistema complexo e interconectado que nos motiva a buscar experiências gratificantes e a aprender com elas. Uma das estruturas mais proeminentes dentro desse sistema é o núcleo accumbens, localizado na região basal do cérebro. Este núcleo é frequentemente apelidado de centro de recompensa e desempenha um papel fundamental na sensação de prazer e motivação. Quando nos envolvemos em atividades prazerosas, como comer uma refeição deliciosa ou receber elogios, o núcleo accumbens é ativado, liberando dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Essa liberação de dopamina cria uma sensação de gratificação, incentivando-nos a buscar mais dessas experiências positivas. Outra parte vital do sistema de recompensa é o córtex pré-frontal, que está envolvido na tomada de decisões e no planejamento. Essa região cerebral ajuda a avaliar as recompensas esperadas versus os esforços necessários para obtê-las. Quando tomamos decisões, como escolher entre um alimento saudável e uma guloseima, o córtex pré-frontal desempenha um papel fundamental na ponderação das opções e na escolha daquilo que mais nos gratificará a longo prazo. Além disso, o sistema de recompensa está intimamente ligado ao hipotálamo,
uma estrutura que regula funções vitais do corpo, como a fome, a sede e a temperatura. O hipotálamo desempenha um papel na sensação de prazer associada à satisfação dessas necessidades básicas. Quando estamos com fome e comemos, ou quando estamos com sede e bebemos, o sistema de recompensa entra em ação, reforçando comportamentos que garantem nossa sobrevivência. A amígdala, uma estrutura em forma de amêndoa localizada no cérebro, também está envolvida no sistema de recompensa. Ela desempenha um papel na associação de estímulos emocionais com recompensas ou punições. Isso significa que a amígdala contribui para nossa resposta emocional a situações prazerosas ou aversivas. No entanto, é importante notar que o sistema de recompensa não é apenas responsável pelo prazer. Ele também desempenha um papel crítico no aprendizado. Quando experimentamos algo gratificante, o cérebro registra essa experiência como algo a ser buscado novamente no futuro. Esse processo de aprendizado é fundamental para nossa sobrevivência e adaptação ao ambiente. Entender a neuroanatomia do sistema de recompensa é essencial para compreender uma ampla gama de comportamentos humanos, desde os prazeres mais simples até a motivação para conquistas significativas. No entanto, também é importante reconhecer que distúrbios no funcionamento desse sistema, como vícios, podem ter implicações sérias na saúde mental e no bem-estar. Portanto, o estudo contínuo desse sistema complexo oferece insights valiosos para a compreensão do comportamento humano e o desenvolvimento de tratamentos para condições relacionadas ao sistema de recompensa. É uma jornada que nos permite desvendar os mistérios da motivação e do prazer que moldam nossas vidas. A anatomia do sistema vestibular é um mergulho intrigante no intricado conjunto de estruturas cerebrais e periféricas que nos permite manter o equilíbrio e a orientação espacial no mundo que nos rodeia. Esse sistema é essencial para nossa capacidade de caminhar, permanecer em pé e até mesmo para a percepção de movimento em um carro ou avião. O centro das operações do sistema vestibular está localizado na orelha interna, uma parte crucial do ouvido. Dentro da orelha interna, encontramos o labirinto vestibular, que é composto por 3 estruturas semicirculares preenchidas com fluido e 2 órgãos chamados utrículo e sáculo. Essas partes trabalham juntas para detectar a posição da cabeça em relação à gravidade e a direção do movimento. As estruturas semicirculares são particularmente interessantes. Elas estão dispostas em ângulos retos uns em relação aos outros e são sensíveis a movimentos rotacionais da cabeça. Quando você inclina a cabeça ou gira, o fluido dentro desses canais se move e estimula pequenos pelos sensoriais, chamados cílios, que enviam sinais elétricos para o cérebro. Esses sinais são cruciais para a detecção de rotações e inclinações da cabeça e são a base da nossa sensação de equilíbrio. O utrículo e o sáculo são responsáveis por detectar a aceleração linear, como a que ocorre quando você inicia uma corrida ou quando um elevador começa a subir ou descer. Eles contêm pequenos cristais de cálcio chamados otólitos, que se deslocam em resposta à aceleração. Quando os otólitos se movem, eles estimulam os pelos sensoriais, enviando informações ao cérebro sobre o movimento linear. Todas essas informações sensoriais são processadas em uma região do cérebro chamada tronco cerebral, que desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio e da orientação espacial. O tronco cerebral integra as informações do sistema vestibular com dados visuais e proprioceptivos, sensações dos músculos e articulações, para criar uma imagem precisa da posição e movimento do corpo no espaço. O sistema vestibular é tão eficaz que, em condições normais, raramente percebemos sua ação. No entanto, quando esse sistema não está funcionando corretamente devido a distúrbios como a vertigem, podemos experimentar uma sensação de tontura e desequilíbrio, que pode ser debilitante. O estudo da anatomia do sistema vestibular é uma demonstração notável de como o nosso corpo é adaptado para navegar pelo mundo tridimensional. É uma engenharia biológica complexa que nos permite realizar atividades simples, como caminhar e virar a cabeça, com uma precisão notável. Compreender como essas estruturas funcionam nos ajuda a apreciar ainda mais a complexidade do corpo humano e sua incrível capacidade de se adaptar e interagir com o ambiente ao nosso redor.